A paz do Senhor para todos. Gostaria de falar um pouco hoje sobre a oração. A oração, ela é um dos pilares mais importantes na vida do cristão. Sem a oração, nós não conseguimos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida íntegra com Deus. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos deixa mais perto de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, a primeira parte é nós que temos que fazer, se chegar ao Senhor, clamar a Ele, buscar Ele, porque Ele está atento à nossa oração. Ele está nos ouvindo. Então, não deixe de clamar. A oração, ela nos aproxima de Deus. Quando nós oramos, entramos na presença do Senhor. A oração nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá coragem. A oração nos fortalece diante das lutas. A oração nos fortalece diante das lutas, das dificuldades, das enfermidades, dos problemas. Então, quando nós oramos, nós temos força para caminhar. Mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade. A oração é como se fosse um carro sem combustível. Se você não ora, você não tem força. Um carro sem combustível ele não tem força para andar, ele não anda. Então, se você não ora, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem coragem. Clame ao Senhor, não deixe de clamar. Tire um período na sua casa todos os dias, de pelo menos meia hora todos os dias com o Senhor. Nós ficamos muitas vezes 1 hora, 2 horas diante de uma televisão, diante do celular. E muitas vezes 30 minutos parecem uma eternidade diante da presença do Senhor. Porque é uma guerra, irmãos, é uma batalha espiritual. Se nós não lutarmos contra isso, nós não vamos conseguir vencer. É nós que temos que lutar. A Bíblia diz que nós que temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a oração, ela nos fortalece, ela nos ajuda. A oração, ela muda situações. Temos na Bíblia a história do rei Ezequias. Eu acho que eu já contei aqui essa história. Mas a história do rei Ezequias, o rei, ele estava com uma doença para a morte. A sua doença era uma doença mortal. E Deus falou para o profeta Isaías, falou, olha Isaías, vai lá no palácio, fala com o rei que ele vai morrer. Fala para ele colocar as coisas dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Então, o profeta chegou diante dele e falou assim, olha rei, Deus mandou te falar, você vai morrer e não vai viver. Ele falou para você colocar as coisas em ordem aqui no palácio. Vê quem vai ficar no teu lugar, quem vai ser o seu sucessor. Então coloca as coisas em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E a Bíblia diz que aquele rei virou o rosto para a parede, porque ele estava na sua cama deitado, ele virou o rosto para a parede e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Muitíssimo. E a Bíblia diz que ele falou assim, Senhor, lembra que eu tenho sido um homem bom, um homem justo. Eu andei diante da tua presença com verdade, com sinceridade. Senhor, lembra que eu tenho sido um homem bom. E Deus ouviu a oração dele, viu as suas lágrimas. E Deus falou com o profeta novamente, volta lá. Fala para Ezequias, que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Então, a oração, ela muda situações. A oração, ela muda decretos. Essa situação na vida do rei Ezequias era um decreto, ele ia morrer. Como na situação de Nínive também. Deus havia decretado que Nínive ia ser destruída dentro de 40 dias. Mas como o povo se arrependeu, o rei se arrependeu, Deus mudou a história daquela cidade. Deus não destruiu aquela cidade. Porque a oração, ela muda situações. A oração traz paz ao nosso coração. Ela traz paz quando você está angustiada, triste. Quando você está angustiado, meu irmão, minha irmã. Quando está abatido, triste, sem paz. A oração, quando você entra no teu quarto e fala com Deus, é como se fosse um bálsamo na tua alma. Ela traz paz, traz alívio. Então, quando nós estiver abatido, triste, desanimado, angustiado, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos traga paz. Em meio às preocupações, Deus nos convida a apresentar tudo diante dele. Como está lá em Filipenses capítulo 6, né?
que ele diz que não é para a gente se preocupar, ficar desesperado diante das situações, mas que as nossas petições, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas enfermidades venham ser conhecidas a Deus diante do Pai, que nós venhamos levar isso tudo diante do Pai e que venhamos descansar o nosso coração, porque Ele está ouvindo a nossa oração. A paz de Deus guarda a mente e o coração daqueles que oram. A oração move o coração de Deus. Como eu já li, falei com as irmãs e os irmãos, a história do rei Ezequias. Aqui também tem a história de Elias, né? Um trecho de Elias. Elias orou e Deus fechou o céu. Elias orou novamente e Deus mandou chuva, né? Elias falou para Acabe que não ia chover naquela terra durante 3 anos e meio. E não choveu. Depois de 3 anos e meio, aquela terra seca, o povo sem água, sofrendo, a plantação seca. Então Elias orou ao Senhor e Deus mandou chuva novamente. A oração move o coração de Deus. Então não espere os momentos difíceis para orar, mas faça da oração um estilo de vida. Faça da oração um momento diário ali, todo dia com Deus. Faça da oração, como eu já falei, um estilo de vida. Todos os dias, clamar ao Senhor, buscar Ele, porque Ele está pronto a nos atender. Ele está pronto a nos ouvir. Não desista quando você clamar e ver que parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Não, Deus está ouvindo. Mas tudo tem um tempo determinado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem um tempo determinado aqui na terra. Então, o Senhor está trabalhando para te dar algo bom, algo lindo. Não se desespere, não pare no meio do caminho, mas prossiga, clamando ao Senhor, orando, buscando, lendo sua palavra. Os dias são maus, a Bíblia diz que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz que o pecado vai se multiplicar tanto, a iniquidade, e que o amor de muitos ia se esfriar. E isso nós já vemos em nossas igrejas, as igrejas vazias. O amor se esfriou, o pecado se multiplicou. E se nós não clamar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, nós vamos parar também. Então não olhe para os problemas, não olhe para a falta de amor, não olhe para a falta de perdão, para tudo o que está acontecendo. Olhe para Cristo. Tenha uma vida de oração para que você venha se fortalecer. Se vista das armaduras do Espírito, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Clame ao Senhor por misericórdia e que Deus venha te fortalecer neste dia. Amém? Deus te abençoe.